Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Como o corpo docente de um colégio municipal na região metropolitana do Rio de Janeiro compreende e constrói espaços e processos político-pedagógicos inclusivos? Diante disso, nosso objetivo e produto também, né, já que estamos tratando aí de uma dissertação de mestrado profissional, nosso objetivo e produto foi produzir um livro informativo pedagógico sobre a educação inclusiva escolar, voltado ao corpo docente do colégio. Basicamente, a gente teve aí para dar conta de objetivos específicos que estão dentro desse campo semântico, desse objetivo geral. Nós trabalhamos um desenho metodológico de triangulação de dados, segundo o modelo de Augusto Triviño. Nesse modelo, lidamos com entrevistas e questionários, entrevista com a diretora do colégio, questionários com uma amostra de dezenas de professores lotados no colégio, e que são permanentes, alguns são temporários, a época da realização da pesquisa, entre 2022 e 2023, análises documentais, tratando aí de documentos desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, passando pela Declaração de Salamanca, a Constituição Federal do Brasil, Lei de Diretrizes e Bases, documentos curriculares, como a atual Base Nacional Comum Curricular, e referenciais teóricos do trabalho, que daqui a pouquinho a gente vai abordá-los. Então, essa é a moldura metodológica, são os marcos metodológicos a partir dos quais nós seguimos para poder empreender essa pesquisa no colégio, no colégio Stefânia de Carvalho, um colégio da rede municipal de ensino de São Gonçalo. Então, eu vou brevemente aqui passar a palavra à Nélia, para que ela conte um pouquinho, da experiência dela, de mais de uma década, atuando no colégio, e o que, a levou a propor a pesquisa, Vamos lá, Nélia. Então, Fagner, essa pesquisa surgiu de um incômodo, porque eu trabalho nessa escola já há uma década, como professora orientadora educacional. E a forma como eu via isso acontecendo, a inclusão de alguns alunos, me incomodou muito. Porque a escola ela atende praticamente classe C, D e E. Então, nós temos alunos que são bem humildes, de várias, do entorno ali mesmo do município. Então, assim, alunos que dependem de ônibus, que muitas das vezes também vão caminhando. Eu via que esses alunos eles não eram tratados de forma assim, uma inclusão de verdade na escola, muitas das vezes barrados no portão, porque tinha que voltar porque chegou atrasado. Muitas das vezes não tinha comida em casa, não comeu, passava mal, e tinha que ligar, mandar para casa. Essas coisas foram me incomodando ao longo do tempo. E aí eu comecei a escrever e anotar tudo que eu via acontecendo na escola, E todas as vezes que eu chegava à direção, tentar mudar alguma coisa para que a escola atendesse de verdade essas crianças, eu sempre ouvia dizer, mas você está falando de quê? Você quer incluir esses alunos como? Eles já estão matriculados. Inclusão aqui é para especiais, alunos especiais, a gente tem que incluir os especiais. Mas eu via também que nem os especiais estavam sendo inclusos de verdade, porque ali faltava professor capacitado, faltava
professor de apoio especializado, muitos deles estavam em casa na época, porque não tinha professor para atendê-los. Então, isso me incomodou muito. E eu comecei a pensar em alguma coisa que pudesse mudar. E aí chegou essa pesquisa, eu fui aceita como aluna da UF, pesquisando esse assunto, e o Paulo foi solícito, ele foi receptivo, e a coisa fluiu, né? Chegamos, mas quando eu comecei a pesquisar, tentar entrar no município, encontrei barreiras. Porque eles disseram que não. Como assim? Vai começar a investigar esse tipo de coisa dentro do município. E aí, nesse período, eu perdi mais ou menos de 3 a 4 meses para conseguir acesso à Secretaria de Educação e a liberação para pesquisar e começar a escrever sobre o assunto. Muito bem, Nélia. É uma satisfação ouvir essas suas palavras, né? Porque são palavras que trazem a realidade do chão da escola, que muitas das vezes, né, é uma realidade discrepante, né? Uma realidade discrepante dos ideais, né, humanísticos, da retórica, né, que muitas vezes está presente nos textos das políticas públicas, e até, né, em algumas análises, algumas reflexões, né, dos teóricos, né? Reflexões essas, né, que dão conta, né, de que a educação é um direito de todos. Essa é uma plataforma humanística. A inclusão é um projeto educativo voltado a todas as espécies de sujeitos e identidades culturais. Não é só, né, como você bem falou, né, Nélia, a inclusão, muitas vezes, ela tem sido trabalhada, né, em literatura e também, né, na educação básica, tende a ser trabalhada, né, num sentido mais restritivo à pessoa com deficiência. Não estamos dizendo que não seria, que não pode ser voltada à pessoa com deficiência, mas também uma perspectiva interseccional a outras identidades culturais, étnico-raciais, de gênero, de geração, de religião, de comunidades, de classe, enfim. A cultura escolar, como ficou clara nessas suas palavras, Nélia, ela não costuma ser sensível e receptiva à diversidade cultural, como alguns teóricos nos têm dito. Caso de Antônio Flávio Moreira, de Vera Candor. Mas para a gente promover uma educação inclusiva, nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, cabe redesenhar a cultura escolar, no sentido de uma inclusão interativa e dialógica de toda a diversidade cultural presente no espaço social e no chão da escola, que é, por exemplo, além do nosso mestre, o professor Paulo, né, nós temos também pesquisas americanas de décadas, né, e o casal William Steinbach, Susan Steinbach, talvez sejam aí os maiores expoentes, né, desse campo. Né? Então, o que a gente alcançou de resultados a partir daí? Os documentos, nas análises que fizemos, e os depoimentos, nas entrevistas, nos questionários, exploram, sim, a ideia da educação como um direito de todos. A escola é, para eles, vista como uma instituição potencialmente, guardem bem essa palavra, potencialmente inclusiva, que possa garantir esse direito, a universalização desse direito, mas as condições estruturais, elas não são propícias. Não é, Nélia? O vínculo entre a diversidade cultural e inclusão ainda pode ser mais explorado. Por vezes, a inclusão não é associada somente ao fenômeno da deficiência. Foi o que nós estamos falando aqui, né? A gente, nada melhor e mais apropriado que a gente dá um pouco de voz, né, a alguns desses sujeitos, né? Por exemplo, a diretora fala, pensar em uma educação, uma escola para todos,
É uma escola que reconhece e atende às necessidades de qualquer aluno. Não somente os alunos com algumas necessidades especiais, a PCD, né? A inclusão é de igualdade. A inclusão é mais do que inserir o aluno na escola regular. Não é simplesmente a convivência entre os diferentes, é uma convivência que seja interativa, é fazê-lo interagir, é fazer esse aluno interagir com outros alunos no ambiente que se situa. Mas aí, como a Nélia, na empiria que ela desenvolveu na escola, ela chegou ao seguinte quadro, que pode ser explicitado por esse gráfico. O que nós tivemos nos depoimentos, aí nos questionamentos dos professores, né? Somente a deficiência e a identidade étnico-racial com altos scores, com altos indicadores de menção, né? Que foram abordados nos depoimentos, né? Então, quer dizer, a própria visão de inclusão como uma perspectiva mais ampliada de diversidade cultural, uma perspectiva interseccional, ela ainda não aparece com tão significativamente entre os professores que participaram da pesquisa. E a tendência é que isso se repita em outras realidades, né? E essa realidade, essa rede municipal, ela conta com um projeto de inclusão que funciona somente no papel, diz um professor, mas na prática os alunos, de maneira geral, não recebem tratamento satisfatório. Os professores não estão preparados para recebê-los, e os profissionais de atendimento especializado. Precisamos, então, a partir daí, o que nós temos como conclusões e proposições? Construir espaços e processos coletivos de reflexão e ação, pensar e fazer sobre a educação inclusiva, os professores para a educação inclusiva, para que eles façam, mas também que eles vivenciem o processo, qualificar os professores para e na educação inclusiva. Trabalhar de apoio forte e atuante em prol da educação inclusiva na rede municipal de ensino, por um arranjo institucional, um arranjo de atores sociais e políticos que respaldem esse processo, né? Fala brevemente para a gente, né? Um minutinho. Fagner, o livro ele foi bem aceito na escola, né? Os professores gostaram do trabalho, porque todos participaram, na verdade, desse final aí, desse trabalho aí finalizado. Então, eles ficaram muito felizes com o trabalho, gostaram do livro. Mas, quando o livro já estava tudo pronto, a diretora foi exonerada, né? Não sei se é porque ela é cargo comissionado, o diretor nesse município é cargo político, né? E devido, de repente, até a reportagem na qual a gravação, do jeito que ela falou e como ela falou, e eles exoneraram a diretora, né? E a outra diretora, atual... Veja como as pesquisas, elas não têm tanta isenção assim, né? Elas, muitas das vezes, elas influem na política nesse sentido, né? Exatamente. Sentido. E às vezes a gente busca impulsionar uma educação inclusiva, mas o efeito acaba sendo o contrário, né? Exatamente. E aí, assim, mas os professores gostaram muito, a gente trabalha o livro, trabalha até com as crianças, falando sobre inclusão, o que tem que ser falado sobre inclusão, o que é inclusão, de verdade, uma inclusão para todos, que é a escola de todos, e é para todos, não tem que haver distinção entre A ou B ou C, todos são iguais dentro da escola, tem que ser respeitado e trabalhado de uma forma que todos se sintam participantes da escola e felizes de uma escola de verdade, onde todos se sintam bem de estar ali. Perfeito, Nélia. Então, essas foram as nossas ideias e agradecemos
a audiência de todos. Muito obrigado. Obrigada, Fagner. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.